A LG e a Asus chegaram com os pés na porta trazendo os novos monitores OLED durante a CES 2023, que são muito superiores aos tradicionais modelos LCD. Mas você sabe o que isso significa na prática? Quais as mudanças reais você vai ter? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Para entender um pouco dessas mudanças, eu vou fazer uma linha do tempo desde o display LCD até chegar nos novos displays OLED e AMOLED. A começar pelo display LCD. O termo LCD é um termo em inglês que reflete Liquid Crystal Display, que seriam telas de cristal líquido. A tela de cristal líquido reflete as cores através de uma corrente elétrica. E para que ela funcione, ela precisa de uma backlight branca. Traduzindo para o português, uma backlight é uma luz de fundo que ilumina o cristal líquido, que deixa essa luz passar chegando até no pixel, gerando assim as cores que a gente vê. Pelo fato dessas telas precisarem de uma backlight, de uma luz de fundo, as televisões antigas eram muito grandes, são aquelas famosas televisões caixotão, que tinha essa luz no fundo. E ela passou por uma evolução, e talvez vocês se lembrem que na época foi chamado o LCD e depois a televisão de LED, que eram muito mais finas. E qual que é a diferença? Bom, provavelmente vocês já viram LED em tudo quanto é lugar, hoje em dia é muito comum, muito famoso. Vocês já viram aí LED de filmagem, de câmera, fita de LED que a gente passa na parede, passa na mesa. O LED, basicamente, ele é um diodo emissor de luz. E ele consegue ser muito mais fino do que uma outra forma de emissão de luz, do que uma lâmpada comum. Isso facilitou com que as televisões ficassem muito mais finas, com que elas ficassem muito mais compactas e trazendo uma qualidade melhor, tendo em vista que a emissão de luz do LED é de mais qualidade do que outros tipos de emissão de luz. O painel LCD ele tem 3 divisões. O tão conhecido TN, que hoje em dia já quase não é mais usado, o painel VA, que hoje em dia é o mais usado para monitores, e o painel IPS, que é o mais comum para televisões e celulares. Bom, o painel TN foi a primeira tecnologia de LCD, é a mais antiga e por isso também é a que tem um custo de produção mais barato. Nesse modelo, os cristais líquidos eles estão de forma retorcida, o encaixe deles é retorcido. Isso facilita com que, quando encaixa a corrente elétrica, eles girem mais rápido e por isso possibilita esse tipo de painel ter uma taxa de atualização mais rápida. A Asus, por exemplo, nessa CES trouxe um monitor com mais de 500 Hz de frequência e um painel TN. E ele também possibilita com que o painel tenha um tempo de resposta mais rápido também, às vezes até inferior a 1 milissegundo. O formato de construção desses cristais, que é o formato retorcido, apesar dele ser muito bom para altas taxas de atualização, ter um tempo de resposta mais rápido e ter um custo mais barato, ele também tem pontos negativos. Os pontos negativos dele são que justamente pelo formato que ele foi construído, o retorcido, ele passa menos luz, o que permite com que ele tenha uma gama de cores inferior, tanto comparado ao painel VA e ainda muito menos comparado ao painel IPS. Ele vai ter um preto mais profundo, não tão profundo quanto o painel VA, mas é um preto um pouco mais profundo comparado ao painel IPS, e ele vai ter um ângulo de visão muito ruim. É aquele painel que, se você já pegou um painel TN em um notebook, por exemplo, você tacar a tela aqui, você movimentar um pouquinho a tela assim, você já percebe que a tela fica toda cinza, você não consegue enxergar mais nada. Era muito comum nos notebooks antigamente e era um tipo de coisa que deixava puto, né? Porque você queria colocar o notebook assim no colo para assistir uma série, um filme e não conseguia enxergar direito, justamente por causa dessa forma com que o painel ele é construído. O painel VA é a segunda tecnologia utilizada para os displays LCD. Hoje ele é o mais abrangente e o mais comum quando a gente fala de monitores, porque ele tem um custo muito atrativo, traz uma qualidade boa de cores, não tão boa quanto o IPS, porém infinitamente melhor do que o TN, e ele traz um bom ângulo de visão. O ângulo de visão dele ainda não é perfeito quanto o IPS. Você consegue perceber que olhando ele pelas laterais ele vai ter distorção, principalmente na gama de cores no que se diz sentido a saturação. Você vai ver as cores menos saturadas e mais flat olhando ele de lado.
Mas é como eu disse, ele tem um custo de produção mais baixo comparado a um painel IPS, ele já tem um ótimo padrão de cores. Esse monitor aqui, que vocês estão vendo aqui no fundo, por exemplo, ele é um painel VA e ele consegue pegar aí altas taxas de atualização com um preço muito bom. Já tem monitores aí de 280 Hz, 340, 360 num painel VA. Nesse tipo de painel, o alinhamento dos cristais líquidos ele é de forma vertical, por isso que se chama VA, Vertical, eu esqueci agora, Vertical Align, que é alinhamento vertical, certo? Então, ele é o segundo na hierarquia, tendo boas cores, um nível de preto excelente. Dentre todos os displays LCD, o painel VA é o que vai ter o melhor tom de preto e uma gama de cores não tão saturadas, não tão bonitas, mas ainda assim melhor do que o painel TN, que foi o primeiro. A última tecnologia de painel LCD, e particularmente para mim que trabalha com vídeo, é a que eu mais gosto, é o painel IPS. O painel IPS hoje ele é muito utilizado, você já encontra muitos monitores que vão ter 144 Hz IPS, 240 Hz IPS, 280 Hz IPS, mas você vai perceber que comparado a um painel VA, ele tem um custo muito elevado. Por quê? O formato do alinhamento dos cristais líquidos no painel IPS, ele é um alinhamento horizontal, é um alinhamento de horizonte. Esse formato de alinhamento, ele possibilita passar mais luz. Por isso, ele consegue entregar um nível de brilho mais bonito, ele consegue entregar cores mais saturadas e mais vivas, devido à luz passar maior e iluminar melhor o pixel que vai fazer a cor. Porém, ele tem também os seus defeitos. Pelo fato dele passar mais luz, dele deixar vazar mais luz, o preto no painel IPS não vai ser preto, ele vai ser cinza, ele vai ter um tom mais lavado. Apesar das outras cores serem mais saturadas e mais bonitas, o preto especificamente vai ter um tom mais lavado, um tom de cinza. Se você tiver um celular com painel IPS, você pode notar que quando você está vendo alguma coisa preta, ele não é tão preto como se você desligar o seu celular. Por quê? Justamente pelo vazamento de luz que o painel IPS deixa. Ele é o meu preferido porque é onde você vai encontrar a melhor gama de cores e vai encontrar o melhor ângulo de visão. Eu tenho um monitor ali do lado, na verdade um notebook é um notebook da Acer Inspiron que tem a tela IPS. Quando eu coloco a tela do meu notebook do lado desse monitor aqui, eu percebo total a diferença, a imagem é muito mais bonita e para mim que trabalha com vídeo, com correção de cor, com color grading, dá uma sensação muito diferente ao usar. Claro que esse painel também tem outros pontos negativos, que é o seu preço. Por ser uma tecnologia mais complexa comparada ao painel TN, ao painel VA, obviamente ele vai ser mais caro. Então, pelo preço que você pega um painel 144 Hz IPS, você poderia pegar um painel 280 se ele fosse VA. Então, ele consegue chegar sim a altas taxas de atualização e a um tempo de resposta menor de 1 milissegundo, mas você vai pagar mais por isso para usar um painel IPS. E o que você ganha como bônus são cores mais vivas e mais saturadas, mas você também perde no preço. Bom, eu já te expliquei como funciona um painel LCD comum, feito de uma backlight comum, um painel LCD em LED, e atualmente nós temos uma tecnologia que é pioneira pela Samsung, que é o painel QLED. O painel QLED ele é feito de mini LEDs. E qual que é a diferença dele para o painel LED comum? O painel LED comum, basicamente, ele tem um LEDzão grandão atrás que liga como um todo e ilumina a imagem, ilumina os pixels e faz as cores, seja em TN, VA ou IPS. O painel QLED ele é feito de mini LEDs, ou seja, atrás da televisão, em vez de ter um LEDzão grandão iluminando toda a polegada, todos os pixels, ele tem vários pequenos LEDs, vários mini LEDs, que eles podem se acender sozinhos ou em conjunto. E como que isso melhora a televisão? Como que isso melhora o seu monitor e a qualidade? Isso permite que você consiga ter pretos mais intensos mesmo em um painel IPS. Por quê? Porque basicamente as zonas mais escuras da imagem, aqueles LEDs eles não vão se acender. Então você consegue fazer uma iluminação por regiões dentro do monitor, dentro da televisão. Isso facilita a você ter um contraste maior.
e uma gama de cores maior. Assim você consegue iluminar bem os pontos que precisam de iluminação, que precisam de mais cor, e os pontos mais escuros, aquelas zonas elas são desligadas dentro da televisão, possibilitando um contraste mais bonito. Esse nome QLED é o nome patenteado pela Samsung, mas a tecnologia de mini LEDs não. Inclusive existem outras marcas, por exemplo a própria LG, que tem essa tecnologia. Só que na LG é chamada de QNED e não QLED igual na Samsung. Também existem monitores com essa tecnologia. Por exemplo, um monitor Alienware da Dell e tem um monitor também 34 polegadas curvo, que eu acho muito bacana, da Cooler Master, com um painel VA que utiliza essa tecnologia de QLED. E eu acho que isso é muito legal da gente comentar, porque às vezes você vai ver um monitor lá e essas marcas são muito safadas, elas colocam lá que o monitor é QLED ou que o monitor é de mini LED, mas eles não colocam qual tipo de display que ele tem, se ele tem um display TN, VA ou IPS. Por quê? Porque eles podem produzir um painel QLED num display VA que vai ter cores menos bonitas que no IPS e você vê só o QLED lá e você vai achar assim, caraca, isso aqui é uma nova tecnologia, isso aqui é um novo monitor, vai me entregar cores mais bonitas. Só que não. Na verdade, o QLED ele não deixa de ser um display LCD, como a gente já conhece, porém, em vez de ter uma backlight completa, ele tem uma backlight iluminada por zonas feitas de mini LED. Então vale ficar muito atento se você está querendo comprar um monitor QLED ou QNED, se ele é TN, VA ou IPS, tá? Ele não deixa de ser um desses três por ser QLED. O QLED também é uma tecnologia dentro do display LCD. Agora você já sabe tudo o que você precisa saber sobre os painéis LCD, mas você também sabe de mais uma coisa. Você sabe que para você comprar um monitor OLED nesse ano, do mais top, você precisa se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo. Mas é sério, galera, brincadeiras à parte. Esse canal é um canal muito pequeno, eu estou começando ele do zero e ele ainda não é monetizado. Se você está gostando do conteúdo e está aprendendo alguma coisa comigo e você quer ajudar esse canal de alguma forma, você pode considerar patrocinar esse canal. Vai aparecer na tela agora um QR Code com o meu Pix e também vai ter a chave Pix aqui na descrição para você que queira fazer uma doação, que queira me incentivar ou que queira até me dar um dinheirinho para eu comprar um painel IPS OLED e trazer o review aqui, caso você seja muito rico. Mas bora continuar o vídeo. De painel LCD, você já sabe tudo. TN, VA, QLED, QNED, você já está tirando de letra, certo? E OLED, essa nova tecnologia que a Asus e a LG trouxeram, o que é? Afinal, esse é o intuito do vídeo, descobrir a diferença entre painel IPS e painel OLED. Bom, como eu te falei, os painéis LCD eles precisam de uma backlight de fundo, o que não possibilita um contraste muito bom. Mesmo nos painéis QLED, o contraste não é perfeito. O painel OLED, ele é extremamente diferente, é uma revolução na tecnologia. Porque o painel de LED, a gente chama de LED, diodo emissor de luz. O painel OLED é Organic não sei o que, porque eu não sou muito bom em inglês. Mas traduzindo para o português, quer dizer diodo emissor de luz orgânica. E qual que é a grande diferença? Enquanto o painel de LED ele precisa de uma backlight para iluminar seus pixels, o painel OLED de luz orgânica ele consegue iluminar cada pixel individualmente. Então cada pixel ele produz a própria luz, cada pixel é como se fosse um LED. Ele não precisa de uma backlight atrás, seja uma backlight tradicional ou uma backlight de mini LED. Ele consegue emitir a própria luz. E por que que isso é tão bom? E por que que isso consegue trazer cores tão vivas e pretos tão profundos? Justamente porque o pixel aonde é escuro, aonde é preto, ele não está emitindo luz nenhuma, ele não está deixando passar luz nenhuma, ele está literalmente desligado. Isso favorece esses painéis a trazer um contraste absoluto, um contraste perfeito. É aquilo que a gente chama de preto puro. É um preto mais preto do que o painel TN. É um preto mais preto do que o painel VA, na verdade, que é o que tem o mais preto dentro do LCD. Entende?
Então essa é a grande revolução, é onde você consegue ter cores mais vivas porque cada pixel está sendo iluminado individualmente, deixando passar toda a luz. E os pixels pretos e escuros eles estão desligados, deixando passar quase nenhuma luz. Isso traz um contraste perfeito e uma saturação e uma exposição de cores muito bonita. Mas dentro dos painéis OLED, provavelmente você já deve ter ouvido falar nos painéis AMOLED. E o que são os painéis AMOLED? Bom, basicamente se os painéis OLED conseguem emitir a própria luz e você consegue ter um controle perfeito de qual pixel está ligado e qual pixel está desligado, o painel AMOLED, além de você conseguir saber qual pixel está ligado e qual pixel está desligado, você ainda consegue regular a quantidade de luz que cada pixel vai emitir. E por que essa é uma evolução muito importante dentre os painéis OLED? O painel OLED, apesar de ser muito bom, ter um ótimo contraste, ter cores vivas, saturadas, ele tem um grande problema, que é o problema chamado de burn-in. É basicamente como se fosse uma lâmpada queimada. Você já viu aquelas lâmpadas incandescentes antigas quando queimava? O painel OLED, por ele ter o pixel iluminado por ele próprio, quando ele ficava travado muito tempo em uma imagem estática, aquele pixel poderia correr o risco de se queimar e gerar imagens fantasmas no painel. Porque aquele pixel que, por exemplo, se queimou num tom verde, quando você fosse ver um filme ou alguma outra imagem, aquela região ali da televisão ainda continuaria esverdeada, ainda continuaria retratando aquela imagem que ficou travada ali por tanto tempo. Isso era um problema, porque, por exemplo, se você vai ter um painel OLED de um monitor, a barra de tarefa do Windows vai estar sempre lá no mesmo lugar com as mesmas cores. Numa televisão, se você for ver, por exemplo, uma Globo, vai estar sempre o logozinho da Globo lá no cantinho, entende? Então era muito fácil de você ter pixels queimados, de você ter o famoso burn-in. E no painel AMOLED você não tem mais esse problema, porque ele consegue regular a quantidade de luz que cada pixel vai emitir, e nos pixels travados ele consegue regular para emitir menos luz e não ocasionar o burn-in. Então assim, a gente já tem televisões OLED há muito tempo, há pelo menos uns 4 anos. E se só agora essa tecnologia tem chegado para os monitores, é porque essa tecnologia teve que evoluir muito para que você pudesse ter ali uma barra de tarefas, uma imagem travada que vai estar sempre ali sem causar o famoso burn-in no seu computador. Muitas telas já usam o AMOLED e chamam de OLED. Porque basicamente de AMOLED para OLED não teve nenhuma revolução, é a mesma tecnologia, só teve uma melhora. Então algumas telas, por exemplo, esses monitores que a Samsung, que a LG e a Asus trouxeram, podem ser que já sejam AMOLED, já tenham essa tecnologia de conseguir controlar a quantidade de luz que cada pixel vai emitir, mas eles estão chamando simplesmente de OLED e não de AMOLED. Talvez AMOLED seja apenas um nome, apenas uma marca registrada, mas trata-se basicamente da mesma tecnologia melhorada. Esse vídeo está chegando ao final, eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido alguma coisa sobre monitores, televisões, telas e displays. E se você gostou e quer continuar se aventurando comigo, você pode clicar aqui no ladinho, vai aparecer um vídeo que o próprio YouTube vai te indicar do meu canal e você pode continuar essa jornada comigo. Te espero lá!